Olá pessoal, eu sou a Clarissa Barroso, advogada, sócia aqui do BFA, e eu vim falar com vocês hoje sobre um tema muito frequente aqui no escritório, que é a busca de vistos e autorizações de residência para estrangeiros que querem trabalhar no Brasil. Vamos lá? O visto de trabalho ou autorização de residência para trabalho no Brasil, ele é regulado por diversas normativas e a gente tem várias modalidades de visto de trabalho. Então, para a gente definir quem pode pedir esse visto de trabalho, vai depender de qual modalidade a gente está falando. A primeira modalidade que a gente tem, e a mais comum, são os vistos de trabalho regulares, vamos dizer assim. Eles são pedidos pela empresa brasileira que vai contratar o estrangeiro aqui. Então, se você é dono de uma empresa, se você é empresário e está querendo contratar um estrangeiro para trabalhar aqui, é o seu papel fazer esse pedido. A empresa ela tem que checar se esse estrangeiro se está dentro das normas brasileiras para poder fazer uma contratação de estrangeiro e tem que fazer o pedido perante o Ministério da Justiça. Existem também outras possibilidades para aqueles estrangeiros que se graduaram aqui no Brasil e que estão pretendendo permanecer aqui no Brasil como trabalhadores. No caso dessas pessoas, esses pedidos eles podem ser feitos tanto pelo imigrante quanto pela empresa. Mas, em geral, nós sempre preferimos que os pedidos sejam feitos pela empresa, porque dá mais credibilidade ao pedido e tem uma maior chance de aprovação. Ainda sobre os pedidos de visto e autorização de residência para trabalho, é importante que a gente lembre que não é qualquer trabalhador que pode ser trazido para o Brasil, qualquer trabalhador estrangeiro, que pode ser trazido para o Brasil. Esses trabalhadores estrangeiros que estão sendo contratados dentro de uma contratação, vamos dizer assim, regular, que não se graduaram aqui no Brasil, que não viveram aqui no Brasil antes, eles têm que apresentar uma qualificação maior do que o geral na população brasileira para poderem ser contratados aqui no Brasil. Então tem que ser pessoas com mestrado ou doutorado ou pessoas com muita experiência na área e que justifique essa contratação aqui no Brasil de um estrangeiro. Existe essa norma para proteger um pouco o mercado de trabalho brasileiro de pessoas estrangeiras que podem vir para cá. Então é importante que a empresa, antes de decidir a contratação, passe por um processo de consultoria para entender se, primeiro, é viável a contratação desse estrangeiro de acordo com a normativa brasileira e migratória e, em segundo lugar, se o estrangeiro vai conseguir comprovar essa qualificação necessária. Então, a gente tem que entender o que a empresa faz e entender se aquela contratação ali está dentro das normas. E também o Brasil ele protege um pouco porque existe a necessidade de a empresa não, por exemplo, não contratar apenas estrangeiros. Uma empresa ela tem que ter uma proporção específica de brasileiros e estrangeiros para que ela tenha a possibilidade de trazer um estrangeiro aqui. E, diferentemente de outros países que cobram para trazer esses profissionais qualificados, o Brasil tem um processo de visto para trabalho que ele é bastante simplificado, só que a gente vai ter que prestar atenção na documentação que tem que ser apresentada. É preciso comprovar esse contrato de trabalho, é preciso que esse contrato de trabalho esteja bem especificado, existem normas específicas e uma redação específica para esse contrato de trabalho, então é um processo que tem que começar antes ao Ministério da Justiça, E a gente também tem que lembrar que esses documentos pessoais, certidão de antecedentes criminais do empregado que vai vir, certidão de nascimento desse empregado, o apostilamento de todos esses documentos, ele tem que ser feito. E também a gente tem que lembrar que a empresa, ela assume perante o Ministério da Justiça a responsabilidade pela situação migratória desse empregado. Então, se de repente ela demite esse empregado, ela tem o dever de informar o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça sobre essa demissão, porque a situação migratória desse trabalhador, ela vai se alterar a partir do momento que essa demissão acontecer. Então, é como se a empresa tivesse assumindo esse trabalhador aqui no Brasil na sua conta imigratória. Então, a gente tem que organizar esses documentos e provar direitinho que a empresa está
assumindo esse empregado de maneira oficial, com tudo assinado, com a documentação toda pronta. A autorização de residência para trabalho no Brasil, ela permite que esse trabalhador fique aqui no Brasil pelo período de 2 anos, e esse período ele pode ser renovável de acordo com a possibilidade de renovação desse contrato. Então, é importante que o trabalhador se organize para poder estar aqui durante esse período de 2 anos, e se eventualmente esse emprego der certo, se de repente for algo que o estrangeiro pretenda permanecer por mais longo prazo, existe a possibilidade de renovação. E assim como qualquer estrangeiro com autorização de residência, ele vai poder viver e circular livremente no Brasil, sair e voltar, sem precisar apresentar qualquer tipo de visto. Os principais problemas que a gente vê no processo de autorização de residência para trabalho, em geral, são por falta de organização e planejamento. Basicamente, a falta de organização e planejamento é o problema principal de todo o processo migratório. A empresa, no momento em que ela decide contratar o funcionário estrangeiro, ela precisa contactar um advogado de imigração para que esse processo seja feito até mesmo antes de formalizar a contratação do estrangeiro. Então, o principal erro que a gente enfrenta aqui é a empresa querer, às vezes, contratar alguém que não se encaixa dentro das normas migratórias brasileiras, cuja vinda será impossível. Então, a gente precisa alinhar com a empresa o perfil dessa pessoa, primeiro, antes da empresa fechar o contrato com o estrangeiro. Outro problema muito frequente que a gente vê é na obtenção de documentos estrangeiros e na apresentação desses documentos dentro da validade. Então, a gente precisa saber de onde vem esse estrangeiro, quais são as formas de obter a sua certidão de antecedentes criminais, a sua certidão de nascimento, qual que é a relação desse país com o Brasil, para a gente entender se é necessário apostilar, se é necessário legalizar esses documentos, e depois fazer a organização do dossiê e a solicitação desses documentos. Então, os 2 principais erros são sempre relacionados a planejamento. Se você, então, é um estrangeiro que se graduou no Brasil e pretende ficar aqui trabalhando, ou se você tem uma empresa, empresário, pretende contratar um estrangeiro para compor a força de trabalho aí da sua empresa, pode contar conosco aqui no BFA para fazer esse processo bem mais simples, sem nenhum tipo de burocracia para você, porque aqui a gente cuida de todas as burocracias.